E meu nono ano, preparado para mais um módulo, para mais um aprendizado? Então vamos lá. Hoje aí nós vamos trabalhar sobre a questão das características da Ásia, né? Como ela está dividida, né? A questão da localização, tá? E os aspectos gerais da Ásia, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aí, né, a questão da Ásia setentrional, beleza? Ásia setentrional, Ásia central, Extremo Oriente, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Observe que a Ásia, né, em virtude de sua extensão, é o maior continente aí, né, ele foi subdividido em regiões. Observa só, você tem, né, ele, na característica, no ponto de vista tanto populacional, ela é, tanto físico quanto populacional, é o maior do continente do planeta. Esse aí nós temos o continente. A Rússia é o maior país em extensão e a China o maior país em densidade demográfica. Apresenta, no caso, uma diversidade econômica, né? A China está aqui, no Extremo Oriente. O continente asiático apresenta uma diversidade econômica, política, cultural, tá? E também a questão da natureza. Ela apresenta uma diversidade natural em paisagens e climas. Na questão natural, ela vai de 10 graus sul até 80 graus norte, tá? Essa amplitude, você tem aí uma diversidade de paisagens, né? Aí você tem a questão do relevo, que apresenta que tem a maior altitude média do território, com 960 metros, né? Nós temos aí que junto nesta área eu tenho a Cordilheira do Himalaia, que apresenta também, né, que é a maior cadeia de montanha do planeta e que tem uma grande influência sobre o clima da região, tá? É justamente na Cordilheira do Himalaia que nós temos o Monte Everest, com 8.844 metros de altitude, está justamente na área de fronteira do Nepal e a China, o mais alto do planeta, podemos chamar aí, né, como o teto do mundo, Monte Everest. O continente também, né, ele é o mais afetado pelas questões de terremotos. Afinal de contas, ele está localizado numa zona de convergência, tá, gente? Não pode. Os países que são mais afetados, nós temos a Indonésia, o Japão, a Índia, a Tailândia. Bem, também, né, nós temos aí da questão do clima, há um conjunto, quando eu falo aqui da questão dos biomas, das características climáticas, né, há um conjunto de paisagens naturais em virtude da sua extensão latitudinal, beleza, gente? Bem, eu tenho aí, junto com esse conjunto de paisagens, né, a presença aí de uma vasta gama de biomas. Eu tenho, a questão do bioma aí, quando eu falo sobre o clima, o equatorial, que é justamente na parte do sudeste asiático, sul e sudeste asiático, tá? E o clima de monções. Esse eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o clima de monções. Gente, IPCAI, quanto na questão do clima de monções, por favor, tá, gente? Disparou o computador. Você, no clima de monções, é caracterizado por verões extremamente úmidos, tá? E invernos secos. Nesse caso, é a monção, nós temos a monção de verão, que ocorre de julho, né? Entre julho e setembro, por favor, o clima de monção. E a monção de inverno em dezembro e março. Lembrando que o continente, ele está a sua maior porção no hemisfério norte, tá? Por favor, gente. Essa dinâmica aí leva uma forte influência socioeconômica na região, que justamente a monção, a população, ela fica feliz quando chega o período de monção de verão e realmente ocorre uma forte precipitação, em virtude do alto índice pluviométrico que vai contribuir justamente na risicultura, tá? E essa questão aí que eu estava falando, da questão econômica, socioeconômica,
nós temos também, além, né, o aproveitamento dos recursos aí naturais e a ocupação demográfica aí, né, dentro nas diferentes áreas do continente. Dos recursos naturais, eu possuo enorme reserva de minerais, o que contribuiu para o processo de industrialização, né? Nós temos aí a questão da China e da Índia. São dois países aí que tiveram um destaque, e se tem um destaque quanto às riquezas minerais metálicas, que é a questão do ferro e do carvão mineral. Tá ok, gente? E o petróleo, no caso, aí na parte do Oriente Médio, né? Todo mundo sabe. Existem reservas espalhadas pelo continente. Porém, o destaque está justamente na região do Oriente Médio, ok? Bem, quanto à questão demográfica, né? Existe uma concentração populacional com destaque para a China e Índia. Esse contraste socioeconômico, né? Tem a questão do baixo desenvolvimento social, onde eu tenho aí, no contraste socioeconômico, eu já falei para vocês, a questão da risicultura, né? Atualmente, a industrialização tem se destacado muito. O Japão, né, por muito tempo, ele foi o único com destaque industrial, mas hoje sabemos, né, por favor, que a China e a Índia é que tem chamado a atenção para essa questão industrial, né? A gente sabe muito bem aí a China, que hoje está como segunda potência econômica. Também, dentro desse fator, eu vou destacar para vocês os países dos tigres asiáticos. A Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura são os países também que vêm se destacando, tá? Eles são heterogêneos, lembrando disso, os países, em geral, asiáticos, eles são extremamente heterogêneos, apresentam dificuldades para o desenvolvimento social por diversos fatores, fatores esses como o passado histórico, a questão colonial que eles estiveram, né, de exploração. Existem muitos modelos políticos fechados e alguns instáveis. Então, isso também vem acarretar problemas socioeconômicos nessa região. Nos módulos a seguir, vocês irão ver detalhadamente, tá? Esses trechos aí das características econômicas, socioeconômicas dos principais países, não é que sejam os principais, dos países que se destacam do continente asiático, tá ok? Aí eu coloquei uma tabela, uma questão para vocês, lá da apostila mesmo, tá? Lembrando que esta semana nós vamos começar a trabalhar muito mais, eu já vinha trabalhando isso, nós, professores, já vínhamos trabalhando, só que agora nós vamos dar uma maior ênfase às atividades da apostila. Então, você tem aí a tabela que apresenta os maiores centros urbanos do planeta em 3 diferentes momentos, década de 1990, 2001 e 2015, tá? Então, tem aí a população em milhões de habitantes, tá? Aí eu te pergunto, a tabela apresenta os maiores centros urbanos do planeta em 3 diferentes momentos, 1900, 2001, 2015, ok? Sobre a distribuição espacial dos grandes centros urbanos pelo mundo apresentados na tabela, é possível afirmar corretamente que, olha só, gente, Londres, década de 1900, tinha um certo destaque aí em população em milhões de habitantes, né? Aí 6,6, Nova York 3,4, França e assim vai. Em 2000, Tóquio, né? Ele já, olha só, que na década de 1900, ou seja, quando iniciava-se o século 20, né? Tóquio estava aqui com 1,5. Já no início do século 21, 2001, Tóquio já está com 29 milhões de habitantes. E em 2015 permanece. Então, existiu um controle aí. Beleza, gente? Ok? Tá dando para a gente ver aí, né? O que eu os aconselho? Vocês simplesmente vão parar com o vídeo de vocês e tentar fazer esses exercícios sozinhos, né? Não fica nessa comodidade, não, gente. Corram atrás. Aí eu tenho aí, sobre a distribuição espacial dos grandes centros urbanos pelo mundo,
apresentados na tabela, é possível afirmar corretamente que no final do século XIX, as maiores cidades estavam concentradas nos países subdesenvolvidos? Por isso, eu os peço para analisar bem a tabela. No ano de 2015, a maioria das grandes aglomerações urbanas estavam concentradas em um único continente. No ano de 2001, duas das maiores aglomerações urbanas do planeta pertenciam à América Latina. Olha lá, gente, dá uma olhadinha lá. Tá? Dá uma olhadinha. Nos 3 momentos registrados na tabela, aparece pelo menos uma cidade do continente europeu. No ano de 2015, as 3 maiores aglomerações urbanas se encontravam no continente asiático. Gente, lembrando que os países da América Latina são os países, né, do continente americano, no caso do México para o Sul, países de influência de cultura latina, por favor. Então, eu tenho aqui, ó, nesta tabela, em 1901, em 2001, cidade do México, São Paulo, tá. 2015, São Paulo, cidade do México, presta atenção, por isso que eu peço para vocês darem uma analisada, tá? Peguem lá a apostila de vocês, dá uma olhada com calma, revejam o vídeo quantas vezes achar necessário, tá? E aí, vamos lá. Qual das alternativas aqui vocês assinalaram? Calma, parou, fez? Então, vamos lá. Né? A letra B. No ano de 2015, a maioria das grandes aglomerações urbanas estava concentrada em um único continente. Não é isso, gente? Né? Seria o quê? Encontrava-se no continente asiático. Olha aqui, 2015, gente. Aí nós temos, olha aqui, continente asiático. Tóquio, Mumbai, olha só. Aqui Nigéria já é continente africano. Ó, se você fizer um somatório, olha bem, Calcutá, ó, Xangai, Bangladesh, Paquistão, olha só, gente. Tá? Então, é essa análise de tabela que vocês têm que fazer. Não é olhar e de orelhada e fazendo, não. Hein? Calma, tá bom? Ok? Então, letra B. A 2. As imagens noturnas feitas por satélite revelam a distribuição espacial do consumo de energia elétrica. Então, né, aqui onde tem uma maior luminosidade, né, permitindo identificar diferenças importantes entre as sociedades humanas, como no exemplo a seguir. Então, vamos lá. Que é a questão aqui das imagens que eu mostrei a vocês, olha. Né? Ó, alguns trechos podemos dizer que está até apagado, e outros uma luminosidade bem maior, né? E aí você tem, a imagem indica diferentes padrões espaciais do consumo de energia entre as regiões norte e sul da Península Coreana. Entre essas regiões, tal diferença é explicada principalmente aí por seus respectivos níveis de poderio militar, democracia política, contingente populacional, desenvolvimento econômico, disparidade no acesso a recursos naturais. Bem, indica diferentes padrões espaciais do consumo de energia entre as regiões norte e sul da Península Coreana. Cara, dá uma análise lá, olha aqui, tá? A questão do consumo de energia elétrica. E aí? Qual que foi? Letra D, o desenvolvimento econômico, né, gente? Ela reflete, né, a disparidade apresentada na questão, que é o uso da luz elétrica, perceptível na imagem de satélite. Poderio militar, gente, modelo político e questões naturais não vão colaborar com nada com a questão do uso aí da energia elétrica. Tá legal? Vamos lá. 3. Sobre os aspectos físicos da Ásia. Poxa, beleza! A Grande Muralha da China é considerada a única edificação humana visível no espaço. Olha, quem tem hábito de assistir jornal, aqueles documentários, ainda mais agora, gente, na quarentena, o que mais... Vamos assistir documentário para passar o tempo, para dar um alívio no cérebro aí quanto à questão de reportagem de Covid. E aí? Na Cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta? O relevo asiático é caracterizado por planícies de baixas altitudes, não havendo, portanto, grandes cadeias montanhosas. Devido à localização dos países asiáticos na placa tectônica euroasiática, não há terremotos nessa região, gente? O continente asiático, eu falei no vídeo, convergência, eu falei isso para vocês. Os montes Urais, o Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso são uma das divisas naturais do continente asiático e europeu.
Vamos lá, então? Para e pensa, vê lá o vídeo de novo, vai lá na apostila, dá uma olhada. Então, vamos lá. A Muralha da China, né, foi construída durante a China Imperial, tendo início das obras por volta de 220 anos antes de Cristo. É a única edificação humana visível no espaço, por isso que eu falei, pô, gente, isso aí é figurinha repetida de vários documentários. A Cordilheira do Himalaia abriga o Monte Everest, eu até falei para vocês, considerado também o teto do mundo. O relevo asiático apresenta a maior altitude média da Terra, como consequência da presença das grandes cadeias de montanhas, que é a Cordilheira do Himalaia. Por que a D não é verdadeira? A Ásia é o continente mais afetado por terremotos, lembra? Das áreas de convergência, tá? Falei para vocês, olha lá, Indonésia, Japão. Poxa, gente, o Japão constantemente, né? A figurinha também repetida nos incidentes aí de terremotos. É falta de atenção, galera. E a fronteira convencional entre a Ásia e a Europa é determinada pelos montes Urais, né? E pelo Rio Ural, pelo Mar Cáspio e pelas montanhas do Cáucaso e pelo Mar Negro. Ok, gente? São bem fáceis. Estou esperando, olha só agora, lá na live com vocês, tá? Onde vocês irão fazer os exercícios agora da apostila do caderno 2, da página 332, a número 4, tá? E da página 333, a número 2 e 3. Eu estarei aguardando vocês lá na live, tá? Com todas as anotações e com os exercícios prontos, tá, gente? Ó, torcendo para essa quarentena acabar logo. Eu não vejo a hora, por favor, tá? Beijão, galera. Beijos. Se Deus quiser, breve estaremos juntos.